Muito boa tarde para você. Vamos seguir com novas informações do que está sendo destaque no Brasil e no mundo nesta sexta-feira. Mais da metade da população do Brasil é formada por pretos e pardos e quase 70% deles vive sem esgoto adequado. A informação faz parte do Censo 2022, divulgada hoje pelo IBGE. Em 2022, o Brasil tinha 49 milhões de pessoas vivendo em lares sem descarte adequado de esgoto, ou seja, 24% da população total do país. Agora, quando se trata dos cidadãos pretos ou pardos, 68,6% deles viviam nessas condições no ano analisado pelo IBGE. Mas o que é descarte adequado? É quando o esgoto é encaminhado para as redes públicas de coleta e para fossas sépticas ou com filtro. Pelo Censo 2022, a população brasileira se divide assim: 45,3% são pardos, os brancos são 43,5%, os pretos pouco mais de 10%, indígenas 0,8% e amarelos 0,4%. E entre todos os grupos, os pardos são os mais prejudicados com o esgoto inadequado, já que 58% deles vivem em locais onde o descarte acontece direto em rios, no mar e até em fossa rudimentar ou buraco. E segundo o IBGE, ainda há 1.200.000 brasileiros que nem isso têm. Vivem em casa sem nenhum cômodo com vaso sanitário ou buraco. O banheiro é a céu aberto. A falta de um abastecimento adequado de água também atingia boa parcela da população em 2022. Pouco mais de 6 milhões de brasileiros. E desse total, mais uma vez, pretos e pardos são maioria, 72%. É considerado abastecimento inadequado de água quando vem de carro-pipa, rios, açudes, córregos, igarapés ou água de chuva armazenada. Agora, sobre coleta de lixo, o percentual de pessoas morando onde há coleta de lixo subiu de 85% para 91% de 2010 para 2022. Ano em que a maior parte da população sem coleta se concentrava na região norte. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, admitiu que os hospitais das redes pública e privada estão em colapso por conta do avanço da dengue. 200 médicos temporários foram contratados essa semana, além de especialistas efetivos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde. O painel InfoSaúde da Secretaria de Saúde do DF informou que a taxa de ocupação dos leitos de UTI adulto, pediátrico e neonatal até a noite de ontem nos hospitais da rede pública estava acima de 95%. Isso significa que havia pelo menos 100 pacientes, incluindo 6 crianças e uma bebê, à espera de uma vaga. Este ano já foram registradas 38 mortes e mais de 81 mil casos prováveis da doença. Cenário que, além de prejudicar atendimentos e tratamentos de rotina, sobrecarrega quem está na linha de frente. Especialistas ainda afirmam que o pico da doença no Distrito Federal deve ser alcançado somente em abril. E como os sintomas da dengue são parecidos com o da Covid-19, foi observado um aumento na quantidade de pessoas que vão aos postos de saúde achando que estão com uma doença, mas, na verdade, depois do teste, o diagnóstico é da outra. O surto das duas doenças no país acende um sinal de alerta, porque as duas matam. Na cidade de São Paulo, por exemplo, somente este ano, pelo menos 25 pessoas já morreram de Covid, contra uma por dengue. A capital paulista registrou 17.413 casos de Covid-19 do começo do ano para cá. Pouco mais de 10 mil somente neste mês de fevereiro e cerca de 7 mil casos no mês de janeiro, segundo o painel de monitoramento da doença da Prefeitura de São Paulo. A plataforma Infotracker da USP e Unifesp aponta aumento de 140% no número de casos positivos de Covid aqui na capital. Enquanto São Paulo tem uma morte por dengue registrada nesse ano, já são 25 óbitos pela Covid-19 registrados por aqui no mesmo período.
A análise, com base nos dados da Prefeitura, mostra que a média móvel semanal de casos de Covid na capital saltou de 168 em 21 de janeiro para 404 no último dia 4 de fevereiro. O crescimento no número de casos pode ser explicado pelas aglomerações nas festas e viagens desse mês de fevereiro, somadas às novas subvariantes do vírus. Mas é claro que o mosquito da dengue ainda preocupa, especialmente porque agora pesquisadores da Universidade Federal de Goiás encontraram ovos do Aedes aegypti já infectados por Zika e chikungunya em Goiás. Portanto, é preciso se atentar tanto às doenças transmitidas pelo mosquito quanto à Covid-19. E tem muita gente confundindo os sintomas da dengue e da Covid, que são bastante similares, como, por exemplo, dor de cabeça, febre, dor muscular e diarreia. O Ministério da Saúde lembra que a vacina da dengue está disponível pelo Sistema Único de Saúde para crianças de 10 a 14 anos de idade em algumas cidades. Já na rede privada, tem vacina contra a dengue disponível para pessoas de 4 até 60 anos. E sobre a vacina contra a Covid-19, essa está disponível pelo SUS para toda a população do Brasil a partir dos 6 meses de idade. Belo Horizonte confirmou 2 casos de raiva em morcegos nesses 2 primeiros meses de 2024. A Prefeitura da capital mineira disse que foram identificados em bairros das regionais Leste e Pampulha e que ainda mantém a circulação do vírus da raiva sob vigilância contínua. Os agentes de combate a endemias são responsáveis por repassar orientações para a população quanto às medidas de prevenção da raiva dentro da área delimitada para a ação. Em 2023, foram identificados 15 morcegos positivos para a raiva. E agora vamos ao Minuto da Economia desta sexta-feira. As ideias do presidente da Argentina, Javier Milei, devem ser vistas com uma certa cautela. Ele venceu a eleição, tomou posse e está fazendo o que prometeu. E olhem o que está acontecendo. Os empresários brasileiros que sempre exportaram para os nossos vizinhos precisam respirar fundo, porque Milei mistura política com economia e, como não gosta de um esquerdista como Lula, reduziu as compras do aço e do ferro brasileiros em mais de 20%, dos veículos em 10%. Lógico que Milei vai argumentar que faz isso pensando em 2 coisas: no emprego dos argentinos e na recuperação de sua indústria. E que todos sabiam que a terapia de choque seria de choque mesmo. Como quase todo discurso político, parece que ele está no caminho certo, pensando nos cidadãos. Mas não dá para esquecer que o primeiro mês do novo governo marcou a maior queda da economia dos últimos 4 anos. Com a suspensão de obras públicas e a demissão de servidores para combater o rombo fiscal, que, segundo o ministro da Economia, Luiz Caputo, é o grande responsável pela inflação de 250% ao ano. Declarações como esta não deixam dúvidas de que economia é um bicho bem complicado, porque o Brasil também tem rombo fiscal e a inflação está na casa dos 5%. Lá, o nível de pobreza bateu na cintura de quase 60% da população, com uma política que está fazendo desabar o valor das pensões e aposentadorias. Então, lá estão os sindicatos de novo fazendo protestos. Parece que só mudaram a marca da roda. O Conselho Nacional de Justiça montou uma força-tarefa com várias instituições para definir medidas e fortalecer o acolhimento familiar. Uma recomendação conjunta foi publicada hoje para garantir que crianças e adolescentes tenham acesso à convivência familiar. A força-tarefa, liderada pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, reuniu diversas instituições, como ministérios e colegiados de assistência social. O grupo elaborou uma recomendação conjunta, publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União, com objetivos e recomendações para que seja garantido a crianças e adolescentes o direito à convivência familiar, mesmo durante medida protetiva de acolhimento.
Na prática, a intenção é que os menores de 18 anos, afastados da família de origem por qualquer motivo, possam esperar por uma solução em ambiente familiar, através de alternativas, como a adoção temporária, por exemplo. Essa forma de acolhimento seria prioritária em relação à permanência em instituições. A orientação apresentada no texto é para que União, estados, municípios, Poder Judiciário e Ministério Público trabalhem em colaboração com a sociedade civil para atingir objetivos como a implementação e ampliação dos serviços de família acolhedora no Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. A meta é que o acolhimento familiar atenda 25% da demanda do país até 2027. Para isso, são elencadas estratégias como direcionar recursos para financiar a ampliação de serviços, estruturação, oferta e qualificação dos envolvidos nessa transição, além da implantação de um plano individual de atendimento para as famílias. E essa edição fica por aqui. Mais notícias você acompanha no Jornal das 18h30. Às 10 da noite eu volto ao vivo ao lado de Alexandre Giaqueto e espero por você. Obrigada pela companhia. Tchau.